E aí, gente? Fala aí, gente. Você que tá aí no momento Cola na Videira gravado. Eu nem mereço isso. Pois o meu alvo é Cristo. Fala aí, gente. Essa música chama Até Que Eu Não Consiga Mais Ficar de Pé. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que tá no gravado aí. E você que tá aqui ao vivo. Um beijo no seu coração. Feriado hoje, né? Então vamos com tudo aí. Hoje a gente começou às 10, vocês pediram isso ontem. Pra gente foi até bom, a gente chegou de madrugada. Então já estamos de volta em casa, graças a Deus. Chegamos de madrugada e foi bom que a gente dormiu um pouquinho mais. Fala, Vitão. Oderlei, Gibonfá, Jussara, Juju, família Correia. Casimiro. Vão chegando aí, Reinaldo, família JC. Bom dia, família Carpenter. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos. Eu nem mereço isso. Eu não quero ser alvo. Pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser fogo. Eita, Daniel Nakamura. O bicho nem passou na UTI. Foi direto pro quarto. Bora. Ficamos muito felizes com a notícia, viu? Glória a Jesus por isso. Mais um passo, irmão. No final tudo vai fazer sentido. Em nome de Jesus. Essa música chama Até Que Eu Não Consiga Mais Ficar de Pé. Fé se aprende, gente. Fé se aprende. E fé se aprende não é algo intelectual, algo apenas... né, onde eu vou estudar e ter informações. Esse momento aqui que você entrou, esse momento, esse encontro que nós estamos tendo aqui, chamado Cola na Videira. Cola na Videira é um convite diário para mim, para você, para minha casa, para sua casa. É um convite diário para que a gente possa receber algo dos céus. E de verdade, a mensagem que Deus queimou no meu coração desde ontem na estrada, à noite, na verdade desde a noite, antes de sair de Campos, vai explodir algo novo no seu coração, porque a gente está construindo uma intimidade com Cristo, e isso é que Ele quer. Ele não quer uma distância, uma admiração distante, Ele quer vínculo, um vínculo sincero, um vínculo de intimidade. Vocês vão ver aqui hoje na palavra. Então, eu de verdade não quero os aplausos, de verdade eu nem merecia estar aqui também, mas foi a graça de Deus que permitiu que nós estejamos aqui, juntos, pela graça. E eu amo colar na videira, Bru. E minha vida é você. Tem gente aqui pela primeira vez, dispara o dedinho no coração. Se você puder também usar o aviãozinho. Tem alguém pela primeira vez aí? Eu vou mandar o devocional aqui, ó. Esse momento. Cola na videira. Juju já tá aí. Vou mandar aqui pra uma galera. Mandei pra uma galera aqui. Se você puder usar o aviãozinho. Que Deus abençoe o seu dedo para tocar uma alma e trazer ela para escutar uma palavra. Amém? Então, gente, abra sua Bíblia, por favor, no livro de João. João, capítulo 14, versículo 12. João, capítulo 14, versículo 12. E vamos orar. Fé se aprende. Um aprendizado que não é para que nós temos apenas conhecimento da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus quer que essa palavra viva dentro de nós. Você vai entender por que isso hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem está aí pela primeira vez,
Euridice Azevedo, seja muito bem-vinda. Bem-vindo, João Lucas, mais uma vez. Fefe Lanzarra, thank you. Até que nós não conseguimos mais ficar de pé. Essa música tem tudo a ver com a palavra de hoje. Até que eu não consiga mais ficar de pé. Cara, isso é bom demais, isso é bom demais, isso é vida. Vão chegando aí e vamos orar. Deixa eu só botar uma música aqui pra gente, só um minutinho. Quem tá aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Bruno, a gente não tá envolvido aqui em nenhuma religião, nós amamos pessoas de qualquer religião. Nós estamos aqui apenas concentrado em conhecer um pouco mais quem Jesus é. E quanto mais você conhece quem Jesus é, mais ele mostra ou pode mostrar para você, desde que você queira, quem você é. Quanto mais eu conheço quem Jesus é, mais ele mostra quem eu sou. Anota aí. Se você quiser, usa papel e caneta. Eu faço meus devocionais com papel e caneta, vocês sabem disso. Faz 399 dias consecutivos que nós abrimos essa live aqui no Instagram. Jesus, você quer que seja desse jeito. Então nós estamos aqui. Obrigado por renovar nossas forças. Obrigado por entregar uma palavra no meu coração e que você possa se fazer presente aqui. Nós cremos que você está aqui e que tudo que você colocou no meu coração, Jesus, que você guie as minhas palavras, que você guie meu corpo, a minha mente, todo o meu ser, para que isso transborde na vida de todos que estiverem aqui. Seja por 1 minuto, por 10 minutos ou durante todo o tempo aqui da live, que de verdade, Jesus, o seu alimento, o seu maná, o pão da vida possa nos alimentar nessa quarta-feira de feriado no Brasil inteiro, mas nós queremos, independente de feriado, dia útil, nós queremos ser os seres humanos melhores aqui. Então, Jesus, que seu Espírito conduza cada palavra que sair da minha boca, que não seja minha, mas que seja sua. E que você já seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Consolador. O Consolador. Aquele que é eficaz para te dar resposta. Aquele que é eficaz para te ensinar. Aquele que é um presente de Jesus. Aquele que é o professor. Ele que nos ensina aqui. E eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez e feliz de ter escutado, acho que domingo, lá da conferência Jesus Cop, o William me mandou, a Rafinha me mandou. Feliz de alguém falar lá, ei, voltamos a ser dependente do Espírito Santo, no que se trata de levar a mensagem de Jesus no meio da pandemia usando a internet. Por quê? Antigamente, o apóstolo Paulo, Tiago, João, eram pessoas que escreviam cartas para outros lugares e eles dependiam do Espírito Santo, do mover de Deus, para que a carta chegasse e para que quando chegasse as pessoas fossem impactadas por Deus. Então nós estamos assim, eu não sei quem são as pessoas que estão aqui, eu não consigo saber nome, sobrenome, não consigo. Muitos de vocês a gente já se conheceu pessoalmente, né? A gente se conheceu pela internet. E a gente se conheceu depois pessoalmente nos presenciais que a gente fez aqui em São Paulo. Mas de verdade a nossa dependência é do Espírito. A dependência é total do Espírito. Então eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que Jesus vai te entregar. O que eu sei é que é bom. E é tijolo, é lenha para a sua fé. É alimento para a sua alma. E um alimento que te conduz para a vida eterna. Um alimento que te conduz, você e sua casa, para a vida eterna. Bruno, mas só tem eu aqui, só eu acredito nisso, só eu que não sei o que lá, só você não. Os céus já vê a sua família, um por um. O futuro nosso é passado para Deus. Deus não faz sentido ele levantar uma pessoa se ele não levantar todos que estão com ela. Não faz sentido. Mesmo que haja o livre-arbítrio. E nós não queremos se concentrar no livre-arbítrio aqui. Você está sendo convidado nessa sala, a não se concentrar no livre-arbítrio, a não se concentrar no pode ou não pode, a não se concentrar na moralidade, não é sobre isso.
É sobre nós olharmos para Jesus e deixar Ele penetrar em nós. Deixar Ele penetrar em nós, para que nós possamos ser como Jesus em 2021. E não há nada melhor do que ser como Jesus. Um dia de cada vez. Fora de tribunal. Fora de julgamento. Fora do que os outros estão pensando. Fora do que os outros vão achar. Fora do que eu mesmo vou achar. Essa é a videira. Então se você está aqui é porque não encare como trivial, não encare como um hábito, não encare como algo que já faz parte da sua rotina. Eu sei que já faz parte da rotina de muitos estar aqui, afinal nós estamos aqui há 399 dias, mas o Espírito Santo quer fluir nesse lugar, como se fosse o primeiro devocional, como se fosse o último devocional, como se fosse o primeiro encontro nosso aqui. Como se fosse o nosso primeiro encontro em família, olhando para Jesus e deixando Jesus penetrar em nós. Então não encare de verdade como você já sabe tudo, como Jesus já fez tudo. Não, esquece daí, limita o agir do Espírito. E eu volto a dizer, isso daqui, a minha Bíblia ficou no carro que a gente chegou de madrugada, essa aqui é uma Bíblia de estudo, isso daqui não é algo informacional apenas. Informação é muito importante, mas não é apenas isso, porque se fosse isso, acho que a gente não estaria aqui 399 dias. Isso aqui é alimento, isso aqui é transformação sua, da sua casa, da próxima geração, da minha casa, da próxima geração que vem, os filhos dos filhos, todo mundo. Então de verdade, coloque também uma certa autorresponsabilidade em você de estar aqui. Coloque uma certa autorresponsabilidade, coloque uma responsabilidade gostosa, não é pressão, pressure, não. Mas cara, aquilo que você recebe hoje, aquilo que você aprende hoje, que você pratica hoje, relacionado à fé, prepara a próxima geração, transforma a sua casa. No mundo espiritual está acontecendo um arregaço, então Espírito Santo, eis-me aqui, eis-me aqui. Eis a família JC. É com muito carinho que a gente fala isso. Família JC é a família de Jesus Cristo. Isso é tudo. E Jesus, ele disse um momento para sua equipe, ele vai dizer para nós aqui, nesse momento aqui, nesse encontro, ele vai dizer para nós, aquilo que a gente vai ler agora, ele está dizendo para nós aqui, porque ele vive, é ou não é? Porque ele volta, é ou não é? Não creio nisso ainda, mas quero crer. Que bom, nós amamos você. Eu também não acreditava. Ou achava que acreditava, mas não era palpável. Jesus vive e ele volta. Isso precisa ser palpável. Isso precisa ser sólido na sua vida. Você só precisa querer e buscar, porque ele está doidinho para te dar isso. Então, desculpa aqui, YouTube. Vamos lá. Tá no YouTube, não tá no Spotify. Jesus disse assim em João capítulo 14, versículo 12. Em verdade, lhes digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Fé se aprende, é verdade. E o que nós vamos aprender aqui é algo que vai transformar o nosso ser. O nosso ser. Não queira ler a Bíblia de ponta a ponta rápida. A não sei que Deus esteja queimando aí, mas não é sobre quantos capítulos você lê por dia. Não é sobre você ler a Bíblia em um ano. Isso precisa mudar a sua história. Esse versículo que a gente acabou de ler, eu vou ler de novo. Pode e vai, em nome de Jesus, arregaçar a sua alma de amor, mudar a sua família. É lá que nós queremos chegar. Não pode parar só em você. Seus vizinhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus pares, seus funcionários, seu gestor, todo mundo. Então, Jesus ele disse, o título, do capítulo 14 do livro de João, Jesus, o caminho para o Pai. Aí Jesus começa a falar sobre o caminho para o Pai Nosso,
Lembra a oração do Pai Nosso? Foi Jesus que escreveu ela e que ensinou os seus discípulos e que continua ensinando até hoje e que convida a gente a viver cada palavra e não apenas repetir cada palavra. Porque se Deus sabe, antes de você falar, antes mesmo de você pensar, Deus já sabe. Então não faz sentido eu ficar repetindo as coisas para Ele. Faz sentido eu rasgar meu coração para Ele. Tá entendendo? E Jesus, ele diz agora nessa sala, é como Ele está com a gente aqui nessa sala. Em verdade, lhes digo, galerinha aqui do Cola na Videira, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Chegou a hora da gente entender isso aqui no detalhe. E, gente, se eu pudesse definir um tema de hoje, eu não gosto de definir tema, né? Mas se eu pudesse, seria uma pergunta. Desde ontem, Deus tem falado comigo, com a minha esposa. A gente foi para Campos do Jordão a trabalho, né? A Bruna tinha umas gravações para fazer lá. E o dono da pousada nos levou até lá e a Bruna ontem gravou um podcast, a gente gravou um podcast lá com ele, o Brunão. Brunão, se você estiver aí, um beijo no seu coração, tá? Foi muito bom estar aí com vocês. E desde então até a estrada, em vários momentos, eu não vou entrar no detalhe, mas em vários momentos ficou uma pergunta, e uma pergunta que transforma a sua vida e a minha. O que Jesus faria? Interrogação. Em qualquer situação. Aquilo mexeu muito com o Bruno, aquilo mexeu muito com os Brunos que estavam na mesa, porque só tinha Bruno na mesa. E essa é uma pergunta que a gente já falou muitas vezes aqui no devocional. Mas é uma pergunta que ela precisa estar na nossa rotina, vamos dizer assim, na nossa vida, diariamente, para não falar todo o tempo. O que Jesus faria? O povo pedece por falta de conhecimento, isso aí. Pedecer é morrer, tá, gente? Quem não sabe, pedecer é morrer. Então Deus, ele fala o tempo todo, o meu povo, que são os meus filhos, estão morrendo por falta de conhecimento. E qual é o conhecimento? Conhecimento da NASA? Não. Conhecimento de engenharia? Não. Conhecimento de matemática? Não. O meu povo está morrendo por não me conhecer. E Deus está doidinho para fazer você conhecer Ele. E Ele materializou para nós algo alcançável, que é Jesus. O Deus encarnado. Deus resolveu encarnar, se fazer de carne, materializar para os nossos olhos, para que a gente possa palpar Ele. Jesus. Fora de qualquer sistema fechado. Não é sobre religião. Religião, o máximo que eu pego dessa palavra é religare. E eu amo qualquer pessoa de qualquer religião, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu creio em apenas uma coisa: JC, Jesus, sem mais nada. Nu. Eu nu com Ele. A minha casa nua com Ele. O meu povo morre por falta de conhecimento. E quando Cristo vem, Ele fala: olha só, gente, a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Cristo Jesus. Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Cristo Jesus. A palavra de Deus. Ele é a palavra. Tá tudo na Bíblia, isso não sai de mim, gente. Agora a pergunta é: o que eu venho escutando ao longo do meu dia? O que você vem escutando ao longo do seu dia? Às vezes você quer tanto essa fé, mas você escuta mais várias outras coisas que não seja a palavra de Deus. Não tem como essa fé ser ativada em você e isso ser mais forte na sua rotina. Ou seja, isso ser maior, um propósito maior, sabe? Um estilo de vida maior, eu não sei, mas algo maior na sua rotina. Então faz uma avaliação, nós estamos aqui a Bíblia é como se fosse um espelho, gente. Eu estou olhando para a Bíblia, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi encarnada. E se ela foi encarnada em ser humano, em raça humana, como nós, seres humanos, é algo que eu posso alcançar. E o próprio Jesus já está falando com a gente aqui. Ei, eu quero que vocês sejam como eu sou. Vocês vão fazer obras
maiores. Vocês vão entender isso aqui. Mas é como você olhar no espelho e não se enxergar, mas ver Jesus nos seus olhos. Oh, glória. E isso constrange a gente, muitas vezes. A Bíblia, a palavra de Deus, é como você olhar num espelho. Você está aqui olhando um espelho e você não vê você. Você vê Jesus, que quer entrar em você. Então a pergunta é, o que Jesus faria? Eu vou trazer exemplo aqui para ficar mais fácil, para você ver que isso é em tudo. Por exemplo, eu sempre fiz E aí, muito... tudo bem com você? Você sabia que Oxi, sai daí, Pablito. das 12 profissões, as mais poderosas. Entrou um anúncio aqui no YouTube. Olha só. Vocês sabem que muitas vezes, durante muitos anos, minha vida toda eu fiz muito esporte. Ultimamente, último ano, 1 ano e meio, eu venho muito parado e eu decidi voltar a correr. E eu sempre fui muito comilão, mas sempre, como eu fiz muito esporte, então eu comia muito e gastava muito. E, por exemplo, nessa viagem, cara, quando eu vou em hotel, pousada, eu detono no café da manhã, não sei vocês. Só que Jesus me constrangeu nessa viagem. Mais uma vez, não foi a primeira vez que ele me constrangeu em relação à comida. E essa pergunta, ela é, o que Jesus faria quando ele está entrando no café da manhã da pousada? Não, a pergunta não é, pode comer isso ou não pode comer aquilo? Essa pergunta eu nem respondo, porque não faz nem sentido essa pergunta quando você cola na videira. Mas a pergunta é, o que Jesus faria? Ele comeria igual um javali, Bruno? Que nem você, jumento? Ou ele equilibraria mais, ou comeria menos? Quando você para fazer essa pergunta, e ontem no podcast surgiu no meio da conversa, o Brunão foi impactado por isso. Eu disse, cara, essa é a pergunta, cara. O que Jesus faria? Essa pergunta me leva a ser um ser humano melhor. E quando eu estou falando o que Jesus faria, é o ser humano Jesus. Eu não estou nem falando aqui de Jesus... Deus, Filho, porque talvez você nem crê nisso ainda, mas tudo bem, fica tranquilo, não é você que vai saber disso, é Ele que vai te convencer, é Ele que vai te alcançar, é Ele que vai abrir os seus olhos, é tudo sobre Ele, então fica de boa. Nosso papel aqui é colar na videira e conhecer quem a videira é, quem Jesus é, que videira é essa? Quem é esse que fala que é a videira verdadeira? Ele fala isso, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem é esse que dividiu o calendário no meio? Ontem o Brunão falou, cara, eu sou muito cético, mas é isso, cara. Se eu vou estudar liderança, não tem como eu não estudar Cristo Jesus. Ele é dono de alguns negócios. E ele falou, cara, se eu vou estudar sobre liderança, como que eu não vou estudar sobre o líder Jesus? O Augusto Cury, que falava que era o Augusto Cury é um psiquiatra, um dos melhores do Brasil, escritor, um dos maiores escritores do Brasil. Ele falava, ei, gente, não existe ateu, mais ateu do que eu, não existia. Porém, quando ele foi estudar o comportamento de Cristo, quando ele foi olhar Cristo dentro da visão de psicologia, dentro da visão comportamental, ele foi alcançado por Jesus. Então nem se preocupe se você, como que está a sua fé e tal. Você só precisa realmente colar na videira de coração aberto, querendo algo novo e conhecer Ele. Porque ao longo do caminho Ele te alcança. Ao longo do caminho, Ele se revela para você. Ao longo do caminho, Ele vai te mostrar o quanto Ele te conhece. Ao longo do caminho, você vai ver as mãos dele fazendo na sua vida. Ao longo do caminho, vai acontecer coisas na sua rotina que você vai falar assim, meu Deus, só pode ter sido Cristo. Ao longo do caminho, Ele vai me ensinar e te ensinar a ser como Ele. Porque Ele está falando aqui, gente, em verdade lhes digo, quem crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ele falou, eu vou para o Pai. Só que vocês não vão ficar sozinhos, isso é uma outra história que eu já vou falar aqui, mas ele está falando, vocês vão fazer obras maiores que as minhas. E isso é só um versículo dentro de vários outros que Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias da sua vida. Todos os dias. Então nós não estamos sozinhos nessa sala. Existe alguém maior nessa sala que nos ama. Alguém maior nessa sala que se fez menor há 2000 anos atrás. Alguém maior nessa sala que vive, nessa sala que nós estamos, mas que há 2000 anos atrás se fez menor, se humilhou, foi para a cruz sem merecer, para que ele pudesse
morrer aos nossos olhos, mas ressuscitar no terceiro dia. Para que a gente possa receber um presente. E esse presente se chama Consolador, o Espírito Santo. Para que a gente possa ser como Jesus em 2021. Então anota essa pergunta. E essa pergunta eu creio que está sendo como uma semente na sua mente. Você está ouvindo a palavra de Jesus aqui. O que Jesus faria? De cara, essa pergunta é estilo programação neurolinguística. É estilo uma pergunta de alguma técnica comportamental. Eu creio que PNL. Ei, o que Jesus faria te faz pensar. O que Jesus faria te faz agir menos por impulso. E esse é um convite que ele queimou no meu coração. Para que a gente possa cada vez mais fazer essa pergunta para ele. Eu me coloco na linha de frente. Eu e minha esposa e minha casa. Se você não quiser, tudo bem. Não quer? Mas se você quiser, esse é o nosso treino. Porque nós não estamos aqui para falar que a gente conhece versículo 1, 2 e 3. Nós não estamos aqui para falar versículos de cabeça. Nós não estamos aqui para ler a Bíblia inteira. Nós estamos aqui para ser impactado pelo Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus para nós. Porque Jesus, ele disse, quem crê em mim fará obras maiores que as minhas. O que é isso? Ele está passando a responsabilidade que era dele, que continua não só sendo dele, mas ele quer que a gente faça obras maiores que a dele, ele quer que a gente continue. Por que ele fala maior? Porque é uma continuação. Jesus, ele arregaçou dos 30 aos 33, e ele não arregaçou em carne apenas, ele era carne, mas ele tinha um espírito dentro dele, o Espírito de Deus, o Espírito que fazia com que Jesus falasse, se comportasse, respirasse, não reagia aos ataques, fazia pergunta, apenas entregava a mensagem que tinha que entregar, tudo em ordem do Pai. Ele mesmo disse, eu não digo isso nas minhas palavras, não sou eu que estou dizendo para vocês, mas o Pai quer dizer para vocês. Só que em 2021, a cascata é a seguinte, Jesus estava numa cascata, o Pai e ele junto com o Pai. E o Pai dizia as coisas para ele e ele dizia para a galera lá de Israel há 2000 anos atrás. Só que em 2021 essa cascata continua. Por isso que ele diz aqui, e agora a gente destrincha esse versículo. Quem está entendendo, pelo amor de Deus, manda um check de aqui. O que Jesus faria? E eu lembro que, só um parênteses aqui, eu lembro que sem saber, era empírico. Sem saber. Em 2018 eu fiz minha última prova de triatlon. E todo treino, cara, quase 100%, não vou me ousar dizer 100%, mas foi bem próximo. Eu tava tão feliz, foi no meu ano de virada de transição de carreira e tal, só que eu fazia as coisas tudo no meu braço, mas eu já acreditava em Jesus, mas eu não tinha intimidade que eu tenho hoje, mas eu falava assim, todo treino, por ele e pra ele. Eu saía de casa por ele e pra ele. Eu fiz a prova de Ironman, meio Ironman, em Florianópolis, gritando, rindo, dando risada. Eu creio que eu fiz pelo Espírito. Eu nem estava no meu melhor condicionamento físico. Já tive muito melhor. Mas eu estava tão feliz e tão cheio do Espírito, sem saber. Eu gritava, falava alto, falava pros caras, tinha gente que nem entendia. Por ele e pra ele. Aí tinha, por ele e pra ele quem, Bruno? E a gente se divertia. Por ele e para ele. Não, Bruno, é por você que você está fazendo esse treino. Não, é por ele e para ele. Porque por mim eu estaria em casa. Por mim eu estaria no Mac comendo um X, não sei o que, um número 1, batata grande e 1 quarteirão só o lanche. Essa é a verdade. Tem muita coisa da nossa vida que a gente não quer fazer como Jesus. Então, sem saber e olhando para trás hoje, é fácil a gente olhar para trás, mas sem saber, eu estou dando só um exemplo para você olhar para a sua vida. Que bom, Cris, que você faz essa pergunta todo dia. Parabéns. Eu preciso melhorar muito nessa pergunta. Mas em 2018 eu falava por ele e pra ele. Por ele, pra ele. Por ele, pra ele. Por ele, pra ele. É como fazer, Jesus, o que você faria? Então, a minha carne, muitas vezes, ela não quer fazer aquilo que Jesus faria. Então eu queria que você trouxesse para sua vida hoje. Se você, como a Cris, faz essa pergunta todo dia e pratica isso, que bom. Mas eu quero me colocar junto do lado das pessoas que não fazem isso.
E porque eu também não faço. Eu tenho que melhorar muito nisso. Muito, mesmo. Tô sendo sincero aqui com vocês, rasgando meu coração. Muitas coisas que eu faço na minha vida, Jesus não faria. Eu faço porque eu quero fazer, na minha carne. Por exemplo, comer. Necessidade básica. Por exemplo, várias outras coisas. Várias outras coisas. Então, pra gente poder agir menos por impulso, pela nossa carne, essa pergunta faz a gente brecar. Essa pergunta faz a gente pensar. Por mais que você não faça aquilo que Jesus colocar na sua mente. Porque os pensamentos, se você está colado na videira, os pensamentos, creia, vem dele. Tá vindo dele. Então, essa pergunta faz você pensar. Eu não faço, mas pretendo fazer. Isso aí. Eu vou fazer. Mas esse fazer também não é um fazer de se colocar num tribunal, viu, gente? Do tipo assim, cara, eu tô fazendo essa pergunta, mas eu não consigo. Ok, ele sabe. E aí vem o que Jesus fala logo depois desse verso. Jesus promete o Espírito Santo, porque ele sabe que essa resposta, ela não vai ser assertiva pela nossa carne. Porque a nossa carne é fraca. Tem muita coisa que a gente faz. Sempre quero me fazer essa pergunta quando a dúvida, os desafios aparecem. Essa pergunta é o tempo todo, não só como desafios. Porque às vezes está tudo bem, mas eu estou fazendo aquilo que a carne está querendo e não aquilo que Cristo quer. Muitas coisas a gente faz achando que é correto, mas se a gente não fez essa pergunta, às vezes eu estou fazendo do meu jeito. E não do jeito que Jesus quer que eu faça. Não do jeito que Jesus faria. Então por isso que evangelho, colar na videira, é um convite. Evangelho é uma boa notícia, por isso que esse convite aponta para uma boa notícia. Faz a gente esquecer o nosso eu. E eu não sei você, mas eu tenho que melhorar muito nisso. Muito. Muito. Jesus, o que você faria? Engraçado que ontem a gente ia escutando um podcast, voltando para São Paulo, a gente já tinha falado sobre essa pergunta. Essa pergunta impactou o dono da pousada que nós estávamos. Aquilo deu para ver no olhar dele que virou uma chave dentro dele. E voltando para casa, a gente estava escutando um podcast do Thiago Brunet, e ele falou também isso daí. E essa é uma coisa que a gente já falou algumas vezes no devocional, mas era algo que o Bruno estava perguntando, eu nem lembro a última vez que eu perguntei isso. Dentro da minha rotina. Ai, Bruno, sério? Sério. Com certeza. Então, a mensagem de hoje, gente, desde a criança João Lucas que está aqui, até os mais velhos, os mais novos, os mais velhos, para todos nós, todo mundo aqui, lado a lado, ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo é igual aqui, igual. Todo mundo veio do mesmo lugar. E nós estamos construindo uma fé, construindo uma família para ir para o mesmo lugar também, a Nova Jerusalém. Jesus volta. E essa pergunta, o que Jesus faria, me faz permanecer na videira. Me faz permanecer na dependência da videira para fazer o meu dia acontecer. Essa pergunta, ela não se aplica aqui no devocional. Essa pergunta não se aplica aqui nessa live. Essa pergunta se aplica na conversa que eu tenho com a Bruna. Essa pergunta se aplica na reunião que eu tenho com o meu gestor, ou com o meu time, ou com os meus pares. Essa pergunta se aplica no vizinho que eu estou pegando no elevador. Essa pergunta se aplica na reunião de assembleia do seu condomínio. Essa pergunta se aplica em tudo. Uma pergunta que você pode estar em pensamento com ela. E eu posso te garantir, todas as vezes, fazia muito tempo que eu não fazia essa pergunta para mim mesmo. Todas as vezes que você para e pergunta, na verdade você só pergunta, você para. Você vai ver. Porque essa pergunta no mundo espiritual, tecnicamente falando, te remete a uma dependência de Cristo. E te remete a um Espírito Santo vem. E o Espírito vence a carne. O Espírito vence a carne. Nós somos carne e Espírito. Muitas paixões da carne sufocam o Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Muitas coisas que no nosso olhar parece bom, o Espírito Santo se entristece. Então essa pergunta faz com que o jogo comece a virar. Quem está entendendo isso? Então o meu convite, eu
fui tocado por essa pergunta mais uma vez, é de que a gente possa fazer mais essa pergunta. O que Jesus faria? E quando Jesus ele fala, em verdade, ele fala isso durante várias vezes. Eu não sei se você já se perguntou por que ele falava sempre em verdade. Porque ele não falava por ele mesmo, ele falava pelo Pai. Então ele falava pelo Pai. Então, em verdade, a primeira verdade é o Pai, o nosso Pai. E a segunda verdade é o Filho, Jesus. Mas ele não quer parar por aqui. Ele veio para que a gente possa continuar o reino. O reino não parou e nunca vai parar. E a vida eterna já começa aqui agora, desde que você creia. Então, em verdade é em nome do Pai, do Filho e agora eu entrego o Espírito Santo para vocês continuarem na verdade. Vocês estão entendendo isso? Porque Jesus falou, eu vou para junto do Pai. E quando você lê toda a história, você continua, você vê, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar com vocês o Consolador. Ele fala aqui, olha, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. Jesus, Ele era um Consolador em carne, mas Ele deixa outro Consolador conosco, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. O mundo não pode ver, porque o mundo jaz do maligno. Mas Deus está resgatando almas, resgatando as pessoas, resgatando os órfãos através desse Espírito que habita em você e em mim. Então tudo que você está recebendo aqui não são palavras bonitas. O que você está recebendo aqui é, cara, você precisa terminar esse momento, essa live e pensar com Jesus. O que Ele está te falando para você ser melhor no dia de hoje? Hoje. Se você sair daqui do devocional sem uma atitude diferente, sem um pensamento diferente, sem algo diferente dentro de você que faz com que se aplique na sua vida algo novo, não tem sentido absoluto nenhum você gastar uma hora, porque você vai estar gastando uma hora do seu dia. Nós estamos juntos aqui todo dia. Mas se você sair daqui com algo novo, simples, mas que você consiga praticar, você investiu uma hora. Por quê? Porque você investe e tem um retorno. Isso é evangelho. Isso é o que Jesus faria. Jesus se comportou dessa maneira, só que ele falava, o que meu Pai quer que eu faça? O que meu Pai faria aqui no meu lugar? E aí ele perguntava para o Pai. Então o que Jesus faria, inevitavelmente vai te remeter a uma pergunta. Jesus, eu nem sei o que você faria. Me diga. Irmão, se você resolver testar isso, a sua vida muda radicalmente. E como que eu vou fazer algo que alguém tá falando para eu fazer? Essas obras não são apenas resultados externos. Essas obras é tudo. Obras maiores é compaixão, é fraternidade, é empatia. Falamos muito ontem com o pessoal lá da pousada sobre empatia. É sim você ser um canal de Deus para a cura de uma pessoa, para uma cura emocional, uma cura até mesmo física, uma cura espiritual. Mas essas obras maiores é tudo. Dependência de Deus e do Espírito Santo. Aleluia, Xavier. Essa pergunta ela precisa nos constranger. Isso é uma alegria. Porque às vezes a gente até fica constrangido e triste, mas é a nossa carne que quer continuar fazendo algumas coisas que o Espírito não quer mais que seja feito em você. Porque isso te machuca. O que é que você faz, que você gosta num primeiro instante, que é bom, mas que você sabe que você se machuca depois, ou que você se culpa, ou que você se arrepende, ou que realmente não está alinhado com aquilo que Jesus pregou? Então, fé se aprende porque primeiro eu preciso conhecer Jesus. Fé se aprende ao conhecer Jesus. Mas fé se aprende, conhecer Jesus não é parar por aí. Porque senão ficaria assim.
Quando você conhece Jesus, você admira ele, porque, cara, ele dividiu o calendário no mundo. O mundo inteiro é dividido antes e depois de Cristo. Esse cara tem algo de diferente. Mas ele não veio para ser admirado, ele veio para ser vivido. Ele veio para falar assim, gente, vocês farão obras maiores que as minhas, desde que você creia em mim. E aí a gente começa a ter intimidade. A fé é intimidade. Agora, a grande chave desse versículo... Então, eu espero que você tenha palpado essa pergunta. Palpado mesmo. O que Jesus faria? Mano, você vai ver o quanto de experiência você vai ter com ele. Fazendo café, arroz, lasanha, conversando com seu marido, conversando com sua esposa, falando com o seu gestor, mandando WhatsApp. Tem um WhatsApp que você vai querer mandar, mas se você fizer a pergunta, o seu WhatsApp vai ser outro. Ou às vezes não vai ser nem WhatsApp. Às vezes não responde nada. Às vezes é silêncio. Eu não sei e nem quero saber. Imagina se eu soubesse. Isso é algo para ser vivido entre nós. Família JC. Quem se reconhece comigo que precisa evoluir muito nessa pergunta? Quem já faz, como a Cris falou, ótimo. Que você seja cada vez mais, Cris, um exemplo. Que você cada vez mais transborde isso nas pessoas que estão ao seu redor, nas pessoas aqui da internet. Eu preciso melhorar muito. Agora, a grande chave desse versículo é: aquele que crê em mim, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Jesus dizendo, talvez você sempre pensou nisso. Cara, tem coisa que só Jesus faz. Você não entendeu ainda o evangelho, porque ele está falando, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Olha só, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Antes mesmo dele falar, e outras maiores. Agora, essas outras maiores não é para você ser maior que Cristo, jamais. Nem se encaixa no Lego essa peça. Mas isso é algo claro para nós. Eu não sei se seus ouvidos estão abertos para isso. Eu não sei se a sua consciência está aberta para isso. Eu confio no Espírito. Eu confio assim como o apóstolo Paulo confiava no agir do Espírito, como Pedro, como João. Eles escreviam cartas e não sabiam aonde ia chegar e se é que ela ia chegar, mas eles tinham a fé. Eles usavam a fé e eles eram cheios do Espírito Santo, dependente do Espírito Santo e aceitando aquilo que o Espírito iria fazer. Imagina se eu entrasse aqui esses 399 dias consecutivos querendo que todos entendessem aquilo que eu entendi. Já era. Eu preciso confiar de que tudo está no controle de Deus e de que aquilo que Ele, se Ele permitiu que isso aqui fosse aberto mais uma vez, aquilo que Ele coloca em mim, que isso possa chegar em você e fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Às vezes um entendimento que Ele me deu é outro para você. Glória a Deus por isso. Às vezes essa pergunta que me constrange, não constrangeu, por exemplo, alguns aqui dessa sala, porque, cara, isso confirmou aquilo que eu já faço. Glória a Jesus por isso. Ou como foi para mim, para minha esposa, cara, nós precisamos fazer mais essa pergunta. Nós paramos de fazer. Nós fazíamos mais. Nós paramos de fazer. Nem lembro a última vez que eu toda hora perguntava isso. Muitas vezes a nossa rotina vai fazer com que você nem lembre dessa pergunta. Muitas vezes a nossa agenda, nossos problemas, a vida real. Mas se você decidir colocar um post-it para você no seu espelho, escreve no batom, mano, o que Jesus faria. Escreve no espelho o que Jesus faria. Cara, aliás, a gente vai escrever. Vamos escrever no espelho. A gente escrevia, eu e Bruno, uma coisa para outro, né? Eu te amo, tal, deixava recadinho. Sabe quando essas coisas que a gente tá apaixonado? Mas a gente vai escrever o que Jesus faria, porque eu vou acordar, eu vou pro banheiro sempre. Eu convido você a fazer isso, a gente vai fazer. Me veio agora, glória a Jesus. Porque eu vou olhar no espelho e inevitavelmente eu vou olhar para essa pergunta. E essa pergunta vai ser algo para me lembrar todos os dias de fazer essa pergunta ao longo do meu dia. E principalmente, ou não tão importante quanto, mas na hora que eu tô lendo a Bíblia, na hora que eu resolvo não mais ler, mas meditar, essa pergunta, ela entra em mim mais uma vez. Para que a gente possa ser como Jesus. Ser transformado por Ele. Então, Jesus está deixando claro, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E não é só milagres, e a gente nem está interessado nisso.
Ele vai fazer e pronto. Então, muito cuidado com o coração, viu, gente? Porque o nosso coração, ele é carne. E se eu não estiver cheio do Espírito, eu posso inevitavelmente, em cima mesmo da palavra, subir para orgulho e vaidade de que você já sabe tudo, de que você tá certo, de que o outro tá errado, de que você faz e o outro não faz. Cuidado com isso. E se Jesus está dizendo para nós, quem crê em mim fará as mesmas obras que as minhas, significa que ele quer ser um conosco. Significa que ele não quer distância. Significa que ele quer aproximação, intimidade. Quem não entendeu isso, escreve aqui, não entendi. Jesus está deixando claro para você. Então, se você sente incapaz de fazer algo que é um princípio de Cristo, por isso que precisa conhecer também, né? Como é que eu vou ser igual a uma pessoa se eu não conheço essa pessoa? Eu preciso conhecer ela. É igual quando você resolve modelar alguém. Tudo bem, mas cuidado só para você não copiar, para você não virar uma cópia. Mas Jesus, ele fala, seja a minha cópia nesse versículo. E durante a Bíblia inteira, o apóstolo Paulo disse isso várias vezes, Deus fala conosco. Então, como que eu vou ser igual a Jesus se eu não conheço Jesus? Fé se aprende. Não é, jiboinha? Então, quando você decidir colar na videira, ele quer de fato que você seja como ele, aqui em 2021. E se você se sente incapaz, pensa aí, o que você está se sentindo incapaz no dia de hoje? Esse incapaz, se alguém puder dar um exemplo aqui real, mas por exemplo, eu me sinto incapaz de falar em público. Uma mensagem que queima no meu coração. Eu me sinto incapaz de comer mais equilibrado. Vamos falar do comer mais equilibrado. Algo simples, que é o meu exemplo. Eu me sinto incapaz de comer equilibrado novamente. Se eu, olhando para essa situação e fazendo a pergunta, o que Jesus faria, me faz comer mais ou menos? Essa dificuldade que você está tendo aí, por exemplo. Deus manda entregar uma mensagem para falar para uma pessoa, mas eu tô com vergonha de falar. Jesus falaria ou não falaria? Você está entendendo? Essa pergunta, o que Jesus faria, ela de verdade, ela tem que gerar em mim algo assim, cara, eu não consigo, mas ele consegue. Então se ele consegue e eu creio que ele está em mim, então eu vou fazer. Porque ele garante comigo. Porque não vê, ele garante para mim, a fim de que o Consolador esteja com vocês para sempre. Eu não estou sozinho. Esse Consolador, que é o Espírito de Cristo, continue comigo e ele me leva para esse lugar. Ele me leva para fazer aquilo que Jesus faria. Você está entendendo? E todas as vezes que você se constranger ao ponto até de ficar triste, cara, eu não estou fazendo aquilo que Jesus faria, é o Espírito Santo dando uma moída no seu coração e no meu coração. É bom isso. Sinta isso. Então, se alguém vem falar mal de alguém para você e você pensar nessa pergunta, o que Jesus faria, você precisa parar na hora aquela conversa. Ou se desviando, ou falando para a pessoa, eu não quero falar sobre isso. Assim mesmo. Se você falar com amor, vai dar tudo certo nessa conversa. Agora, se você falar com raiva, julgando, como muitas vezes eu já fiz, aí não vai dar certo, vai esquentar o clima. O sangue começa a ficar quente. É ou não é? Mas se você decidir fazer essa pergunta de forma humilde, como alguém escreveu aí, eu creio que dá certo. Então, para você fazer obras, para você realmente viver essa palavra, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Se você decide viver essa palavra, você precisa saber que o crer, CRE, circunflexo aqui, ó, CRE, crer, é acreditar
é muito mais só do que acreditar. Os discípulos acreditavam em Jesus, mas eles estavam sendo treinados. Eles estavam sendo treinados para pensar, falar e se comportar como Jesus. Essa é a virada de chave. A pergunta é: o que Jesus faria? Me traz uma resposta de pensamento, de fala e de comportamento como Jesus e não mais como eu. Porque os meus comportamentos, os meus pensamentos, o meu jeito de ser é falho. Mas em Jesus ele me aperfeiçoa, porque ele é perfeito. Ele venceu o único problema da humanidade que ninguém nunca venceu e nunca irá vencer: a morte. Ele fez isso só para mostrar para nós o quanto que ele é poderoso, mas o quanto ele nos ama e o quanto que ele quer entrar na nossa vida para ser como um. Imagina a sua casa toda colada na videira sendo como um. Unidade. Sempre foi sobre isso. E ele veio reconciliar. A reconciliação é você estudar sobre ele, mas para que você seja impactada por ele, para que eu seja impactado por ele, e todos os dias melhorar, todos os dias ser um ser humano como Cristo Jesus, pensando, falando e se comportando como ele. Lembra sempre, fora de qualquer juízo, de qualquer controle, porque ele mesmo ensina: nem você se julga, nem eu mesmo me julgo se eu estou falando, me comportando como Cristo Jesus. Eu deixo ele falar comigo todos os dias. Eu confio nele, ele fala comigo todos os dias e eu falo com ele todos os dias, mas chegou o momento da gente escutar mais ele. E eu fazendo essa pergunta: Jesus, o que você faria? Já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. E a nossa carne, ela quer sempre negociar. A nossa carne sempre vai querer prevalecer. Mas se você decidir se encher do Espírito, que é o Consolador, o Espírito vence sempre a carne. É bíblico isso. Deus promete isso. E aí, para terminar aqui, você pode se perguntar: tá bom, Bruno, eu entendi, faz muito sentido tudo isso, mas na prática, como que então eu vou conseguir enxergar essa resposta, o que Jesus faria? Como que eu vou conseguir lembrar dessa pergunta? Como que eu vou conseguir praticar isso, sendo que a minha carne grita para fazer coisas desalinhada com aquilo que Cristo faria? Talvez essa seja a sua dúvida. Essa sempre foi a minha dúvida e sempre continua essa pergunta, essa dúvida na mesa, mas nós temos a resposta e eu quero compartilhar com você. A resposta é: se encher do Espírito. Como, Bruno? Jesus disse: ei, a minha palavra é espírito e vida, que vivifica. A minha palavra coloca vida aonde tem morte, vivifica. Aonde tem morte, eu coloco vida. Aonde tem sem forma, aonde está sem forma e vazio, eu coloco a luz. E eu não conheço nenhum outro jeito de me encher do Espírito que não seja através da palavra de Cristo Jesus, que está escrito, a Bíblia. Ele é a própria palavra e ele deixou escrito. Tudo que Jesus viveu está escrito na Bíblia, da primeira página à última página. Não é só nos evangelhos. Ele está presente em tudo. E então, se você decidir todos os dias ouvir a palavra de Jesus, a sua fé é ativada, você se enche do Espírito e você vai conseguir fazer essa pergunta todo o tempo: o que Jesus faria? Então, quando você lê a Bíblia, quando você lê o versículo, converse com Jesus. Como eu posso ser igual a você, Jesus, no dia de hoje? É sobre isso a palavra de Deus. É sobre isso. Isso é meditar na palavra. Eu creio de que a Bíblia é um espelho para que eu seja como Jesus em 2021. E não mais como eu vejo o Bruno. O Bruno já era. Já não sou eu mais quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Dia após dia.
Caiu? Levanta. Tá com vontade de parar? Continua. Liga para alguém. Nós estamos juntos aqui para se ajudar. O dia que eu esquecer, a Bruna tem autoridade para olhar nos meus olhos e falar assim: ei, você esqueceu? Vamos. Só não pode parar. E só não pode entrar no tribunal. Porque quem crê em Jesus já não vive mais sobre juízo. Nenhum. Por quê? Porque passou da morte para a vida. O juízo, a autocobrança, o autojulgamento, a autodestruição, a autocrítica, tudo isso aponta para a morte. E Jesus fala: em mim não tem morte, em mim tem vida. Agora chegou a hora de você e sua casa experimentar isso, começando por você. Então saia desse devocional em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós pedimos em seu nome, Jesus, porque nós cremos que a sua palavra está sendo dita aqui. E é por isso que nós estamos falando em seu nome. Ou seja, está alinhado com você, Jesus. Eu creio nisso. Que tudo que nós vivemos aqui nesse devocional está alinhado com você. Então nós não estamos pedindo algo que está desalinhado. Presta atenção nisso. É como você entrar como presidente. Você não está fazendo uma coisa desalinhado com o presidente da sua empresa. Você está fazendo coisas alinhado com a missão da sua empresa. Se você fizer coisas na sua empresa desalinhado com a missão, o propósito da sua empresa, você vai ser mandado embora. Não porque alguém não gosta de você, porque você mesmo está se jogando fora. Então, quando a gente vive descolado da videira, fora dessa verdade, eu estou vivendo a vida do meu jeito e eu estou vivendo a minha vida apontando para a morte, com essa certeza de morte. Mas Jesus te traz clareza e me traz clareza aqui, que é sobre vida eterna. Ei, filhos, eu volto no dia certo, tá no plano, não tá atrasado. E não cabe a você, Bruno, a você, Bruna, e a todos dessa sala, não cabe a vocês saber sobre tempo. Não cabe a vocês adivinhar as coisas do futuro. Cabe a vocês a viver a minha palavra, para que vocês possam fazer obras como as minhas, amar como eu amo, perdoar como eu perdoo, acolher como eu acolho, ser empático como eu sou empático, se colocar no lugar do outro, respirar mais, ouvir mais. Esse é o Jesus falando conosco aqui. Mas Jesus, eu peço que todos dessa sala saiam daqui impactados com essa mensagem. No seu nome, Jesus. E que a gente possa sair daqui cheio do Espírito. Para que a gente possa fazer esse feriado um dia melhor na nossa vida. Ser como você, Jesus, nesta quarta-feira. Não importa se é feriado ou não. Nós só queremos ser como você, Jesus. Fazer como você. E para isso nós decidimos fazer essa pergunta. O que você faria? Espírito Santo, é um clamor que eu levanto aqui. Nós não vamos conseguir fazer isso na força do nosso braço. Nós não vamos conseguir fazer isso apenas acreditando. Nós precisamos fazer isso. Nós só iremos conseguir se a gente crer. Então, Espírito Santo, coloca luz nos meus pensamentos, nos pensamentos de cada um dessa sala. Espírito Santo, muda o jeito de falar de cada um, do meu jeito e do jeito de vocês. Espírito Santo, guia os meus comportamentos e os comportamentos de vocês no dia de hoje, porque só cabe o hoje aqui para nós. Tudo é seu, Jesus. Nós somos seus, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém, gente? E aí, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Amém, gente? Quem pegou isso aqui, manda o check, pelo amor de Deus. Você percebe que isso está fora de qualquer sistema fechado? Você percebe que isso é autoesquecimento e preenchimento de Jesus em nós? Você percebe que essa fé é uma fé que muda radicalmente a nossa vida? E você vai ver com os seus olhos, as pessoas vão ver com os olhos dela, mas isso tudo é consequência, tudo isso é fruto. Os frutos que Deus quer dar na sua vida vai ser para impactar outras pessoas, mas o mais importante para nós é estar colado na videira como ramo, sabendo que
o meu alimento é Ele, não o fruto. O meu alimento não é o fruto, o resultado. O meu alimento, fala com você mesmo isso, o meu alimento é você, Jesus. Eu quero a tua presença, eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Espírito Santo nos ensina. Espírito Santo continua fazendo o plano acontecer através de nós. Eu não quero os aplausos, Eis-me aqui, Espírito Santo. eu nem mereço isso. Eis aqui todas as famílias, Jesus. Pois o meu alvo é Cristo. Jesus, obrigado pela vida do Nakamura, pelo que você fez na vida do Naka, Jesus. Eu quero te Jesus, obrigado por cada cura que você vem fazendo, Jesus. só existe um aqui. Cada ensinamento, Jesus. Todo brilho é seu. Minha vida é você. Derrama sua glória, Jesus. Derrama a tua glória Até que a gente não consiga mais ficar de pé. não consiga mais ficar de pé. É tanto constrangimento que, cara, não consigo mais eu nem consigo mais ficar de pé. Eu consigo ser agora como Ele me coloca de pé. Um beijo, Adelei, um beijo, Gibonfá, Vitão. Gente, hoje não vai ter um encontro com os homens, tá? A gente acabou de chegar de viagem, chegamos de madrugada. Deus tocou no meu coração, nós não vamos fazer hoje. A gente tem outras coisas que a gente precisa fazer. Eu não vou conseguir entrar com vocês, eu vou avisar lá no grupo, tá? Hoje não tem encontro com os homens, tá bom? Mas semana que vem a gente volta a ter os encontros no Zoom, tá? Segunda e quarta. Quarta com os homens e segunda com toda a família JC. Quem é mulher aqui e tá aqui pela primeira vez, existe o grupo Mulheres de Fé. Entra no link da bio e entra nesse grupo. É muito importante que você entre, tá? Grupo Mulheres de Fé. Amém? É um grupo que, olha, é muita felicidade ver esse grupo rodando. Tá? Entra lá porque vocês se ajudam muito. O Espírito Santo se faz presente. E um beijo no coração de cada um de vocês. Bom feriado. E que essa pergunta possa permanecer nas nossas vidas, dia após dia, e que a gente não esqueça mais dela. Amém? O que Jesus faria? Deus te abençoe e fica com Deus, tá?